Senhor, é o seu nome que faz, que mora, que está
o mistério do crescimento. A gente não entende, né? A gente não entende como que as coisas acontecem. Então nós vamos aqui aprender a semear com alegria. Mesmo não entendendo, mesmo às vezes caminhando como se as coisas não estivessem dando certo, mas olhando para a palavra. Eclesiastes capítulo 11, nós vamos aprender aqui o momento certo, o momento perfeito. Eclesiastes capítulo 11. O interessante, irmãos, antes da gente começar aqui, é você entender que você precisa de uma semente. Amém? O interessante aqui é você olhar para a sua vida como agora, entender como que está a minha plantação, como que está a minha terra, quais sementes eu tenho plantado. Como está seu saquinho lá de semente? A gente precisa ter um saquinho de semente. Quem é do lugar, quem já morou em roça, sabe o que eu estou falando. Tem que ter um saquinho de semente, para você pegar o saquinho e semeando nas covinhas que são abertas. Fazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Quais as sementes de fé que você tem plantado? Quais as sementes que você tem plantado para a sua vida, para a sua família? E aqui em Eclesiastes capítulo 11, ele nos dá um ensinamento. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. O pão aqui já é o resultado de algo que um dia foi semente. O trigo. Aqui Salomão está dizendo que nós devemos lançar o resultado sobre as águas. Que águas são essas? As águas que vêm do trono de Deus. Nós temos que pegar aquele resultado da nossa vida e lançar sobre as águas do Senhor, para que elas vão se multiplicando. E o versículo 4 vem falando justamente desse medo que as pessoas têm de lançar as coisas ao Senhor. O versículo 4 vem mostrando o medo que a humanidade sente de trazer novos projetos. E às vezes se encontram num momento paralisado. Vamos ler. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca semeará. Então tem gente que fica esperando. Quando vem a oportunidade perfeita, eu faço. Quando for o tempo certinho, eu faço. Mas note que Salomão, ele lançou o pão sobre as águas. Ele tinha um pequeno começo. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai encontrar um pequeno começo de alguma coisa, de alguma obra, de alguma palavra que Deus começou na tua vida. Talvez uma promessa acerca da sua família, talvez algo acerca de um relacionamento, acerca de um futuro bem próximo. Aquele resultado, aquele algo que Deus já deu para você, você precisa lançar. E se você ficar esperando a oportunidade correta, mas eu tenho que esperar aqui, você vai acabar o quê? Passando o tempo e você não vai plantar nada. Tem gente que fica esperando o momento oportuno, aquela coisa de, depois que está tudo pronto, eu faço. Depois que tiver tudo ajeitado, eu vou. E às vezes essa oportunidade ela nunca chega. Nós temos que começar a lançar o pão sobre as águas com aquilo que a gente já tem. E o que nós temos? Nós temos a palavra de Deus ao nosso favor. Nós temos que aprender a semear com alegria sobre essa palavra. Senhor, o Senhor um dia me deu uma palavra dizendo, aí você coloca a palavra que Deus te deu. Olha, Senhor, um dia o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra vai lançar agora sobre as águas do trono. Elas vão correr e vão levar essa palavra para dar fruto no lugar certo, para dar o resultado no lugar certo. E é por isso que é necessário você estar aliado à palavra de Deus. Amém? É por isso que é necessário você guardar o resultado de uma oração que Deus te deu. Você fez a Deus e a resposta que Deus te deu. O pão, ele não nasceu pão. Ele um dia foi uma semente que precisou ser esmagada, peneirada, passar por um processo para ele resultar no pão que nós hoje conhecemos. Às vezes nós recebemos uma palavra e dentro
vivemos aquele processo de esmagamento, parece que a vida está nos esmagando. Mas, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido acerca da palavra de Deus, que há certos esmagamentos necessários. Sem o esmagar o azeitona, não tem azeite. O azeite é precioso. Sem o pisar das uvas, não tem o vinho, que representa a alegria. E sem o malhar do trigo, bater, socar, moer, não tem o resultado que é o pão. Então nós temos que olhar para a nossa vida. Pastor, eu estou passando um momento difícil. Todo parece que no meio de um esmagamento, seja em qualquer área da sua vida. Eu convido você a olhar o que a palavra de Deus está dizendo para você. Eu contei aqui no mês, logo no início do mês, que a gente está vindo assim, né? De uma série de acontecimentos, mas quando a gente não tem entendimento, a gente fica até chateado, até bravo que Deus está fazendo, como Deus está agindo. Às vezes nós olhamos, parece que Deus nem está no negócio, né? Desde fevereiro foi um mês muito apertado para a igreja, mas aquele mês que quem olhasse, não, nesse mês não passa, encerrar o mês a igreja vai fechar as portas. Poucos membros, quase zero de recursos. Quem olhava a igreja na situação de fevereiro, meu irmão, até eu com os olhos humanos, não vai ter jeito não, vai fechar. Eu cheguei a pensar assim, mas não botei em prática a palavra, né? Daí eu fui orar, falei, Senhor, não fui eu que abri a igreja. Comecei a jogar, né? A situação para Deus. A Bíblia não diz para nós lançarmos a nossa ansiedade no Senhor? Eu falei com Deus, falei, Senhor, as ovelhas não são minhas e a obra não é minha. As ovelhas são do Senhor, a obra é do Senhor. Né? Eu não sei o que aconteceu nesse mês de fevereiro, quando as pessoas deixaram de vir à casa do Senhor, algumas viajando, outras simplesmente sem explicação, mas não convém a nós agora ficar falando da vida alheia. Amém? Vamos concentrar no que eu quero, aonde eu quero chegar para você. E aí, uma parte apertando, porque o dono precisa receber a mulher. As contas precisam ser pagas. Eu fui falar com Deus, falei, Senhor, nem que eu tivesse meu bolso, mas eu não tenho. Né? Poderia tirar do meu bolso lá e arcar com as despesas da igreja, que não são poucas, não são pequenas. Eu falei, Senhor, eu não tenho nem o meu bolso para tirar. Fiz igual o rei Josafá. Senhor, não tenho força com isso aqui não, mas os meus olhos estão em ti. O Senhor vai dar uma solução. Mas da solução que vier, Senhor, eu quero sair de cabeça erguida. Quero sair envergonhado, não. Eu orei isso a Deus, né? E aí fiquei descansando com a semente que eu lancei no Senhor. E aí, irmãos, o que aconteceu? A gente precisou pegar uma ajuda com a igreja matriz da nossa região, que é Guarapari. Mas dentro desse mês, irmãos, um milagre aconteceu. Eu cheguei no dono do salão e falei assim, olha, a igreja está passando um momento apertado, a gente está há alguns anos com o Senhor, nunca atrasamos um aluguel, nunca deixamos uma conta de luz vencer, e sincero, foi a instrução que Deus me deu para fazer. E ele está lá nos Estados Unidos. E eu no WhatsApp conversando com ele, falei assim, olha, mas eu quero fazer um propósito para o Senhor. O Senhor não ficar sem e nem a gente ficar também sem um espaço que é muito bom. O que o senhor acha de reduzir o valor do aluguel para a gente por alguns meses e mudar a data de pagamento? Ele demorou 2 dias para me responder. Cara, mas ele não vai querer não. Né? Para ele, não, a igreja sai, o outro entra. Ele está falando dessa avenida, mais que se quer para montar comércio, uma coisa mais rentável. Eu falei, está na mão de Deus. E confiei, esqueci até o nome. Aí passou 2 dias e ele me respondeu, pastor, eu entendo, a igreja está passando um momento difícil. Vai querer falar, não. O humano fica negociando com o espírito. Por isso que a Bíblia fala que é uma briga entre a carne e o espírito, A carne não está pronta, o espírito não está. O espírito fala, fica quieto, espera. A ansiedade ali rolando. Ele falou, eu entendo que a igreja está passando um momento difícil. Eu vou reduzir um certo valor e vou alterar a data de pagamento. Irmãos, vai ver alívio. Foi aquele alívio. E o mês não tinha acabado. Aquele alívio. Mudamos a data, encolhemos, chutou ali. Mas o que eu quero dizer? Graças a Deus depois o negócio melhorou.
você, em uma situação difícil que parecia que não tinha saída, Deus proveu algo bom. Porque se a gente tivesse pagado normal o aluguel, a gente não teria conseguido essa redução. Eu não teria contatado com ele para falar nada, a não ser para pagar. Mas olha que coisa boa. Através de um ato de espremer, fez eu tomar uma atitude que normalmente eu não tomaria. Dando para pagar o aluguel, beleza. Mas foi necessário. Aquele esmagamento me fez tomar uma atitude projetando para o futuro. Ou seja, nós vamos ter aí alguns meses de alívio, vai vir o IPTU, que é caro, a igreja não pagar o IPTU agora está pagando. Então Deus já trouxe uma projeção para algo não nos apertar para os próximos meses. Que coisa maravilhosa. Mas se tivesse tudo normal, eu tocaria o barco. Então eu quero que você olhe para a sua vida, talvez um esmagamento que você esteja passando, talvez você está com medo de semear por causa do vento. Nem isso diz o versículo 4, né? Quem observa o vento nunca semeará. Se a gente for olhar as condições que o governo nos oferece, que a sociedade nos oferece, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar parado esperando algo acontecer. Aí quando acontecer, eu tomo atitude. Não, nós temos que avançar. Nós, como igreja do Senhor, e temos uma promessa, né, um bônus a mais que a sociedade tem, nós temos Deus conosco. Deus vai nos orientar. E aí, irmãos, Deus foi orientando a tomar outras atitudes nesse ciclo aí, nessa transição de fevereiro para março, que está trazendo resultado para a gente no mês de março. Coisas maravilhosas estão acontecendo. Então nós temos que aprender a olhar a situação e extrair ali o melhor. De algo ruim, nós temos um Deus que pode transformar a maldição em bênçãos. Um momento de crise em oportunidade. Um momento de luta em momento de vitória. Mas se a gente ficar observando o tempo, o vento, a situação ao nosso redor, a gente não faz nada. Igual eu estava testemunhando na quarta-feira, né, de uma pessoa que eu conversei no começo do ano, dizendo que conhecia vários e vários casais que não queriam ter filhos por medo do futuro, né, deixando de cumprir o mandamento de Deus, que é crescer e multiplicar, por causa da governança, ou com medo da criança nascer doente. Olha só. Olha o pensamento das pessoas como estão. Elas estão projetando as suas vidas como se Deus e a palavra dele, a promessa dele não existisse. Irmãos, esse tem que ser o nosso diferencial. Lançar sobre as águas. Você orou? Deus te deu um pequeno começo? Mas não fique com medo. Ah, pastor, está nessa idade? Como você está na melhor idade? Você está no melhor tempo. Eu até brinquei com os irmãos na quarta-feira que às vezes a gente fica olhando, né? Passamos a idade, o tempo já avançou bastante, mas os melhores ministérios começaram depois de 40. O ministério de Abraão começou depois de 100. A gente fica olhando muito para números, tá? A gente já pegava muito para limite, irmãos. Eu estava falando que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há uns anos atrás, eu não estava anos-luz na frente. Mas eu ainda estava o quê? Aprendendo a viver, como estou ainda aprendendo. Mas hoje você tem uma maturidade, você já tem uma confiança a mais. E você pode pegar aquele projeto engavetado e colocar para funcionar. Aquela vontade, aquele desejo. Eu, quando tinha 18 anos, decidi não estudar. Né? Larguei tudo, não fiz faculdade, terminei ensino médio. Mas deixei tudo para trás, emprego, faculdade, estágio, larguei tudo, para me lançar na obra. Aos 30 e poucos anos, eu concluí minha faculdade. Aquele não era o tempo. Deus me preparou, me instruiu e depois Ele cumpriu o que tinha que cumprir na minha vida. Houve, né, um desejo do meu coração que no tempo de Deus foi realizado. Eu poderia pensar, fazer faculdade no tempo desse?
a empreender no tempo deles, a fazer qualquer coisa numa idade dessa, onde todo mundo já está quase aposentando, está começando. Meu irmão, é o melhor tempo que a gente tem, o tempo do agora. E temos a cabeça um pouco mais amadurecida, temos um pouco, o lombo já preparado, já está mais cascudo. Você aguenta muito mais o tranco do que você aguentava muitos anos atrás. Você tem inteligência, você tem força, você tem capacidade. Então nós não podemos ficar perdendo tempo da nossa vida olhando para as situações ao nosso redor. Vamos deixar aí o versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ah, não, vou me preparar, depois que eu me preparar no batismo. Ah, não, vou me preparar, depois que eu me preparar, fizer todos os estudos, fizer tudo que tinha que fazer, aí sim eu vou empreender. E outros estão dizendo, meu tempo já passou, não tem mais idade, não tem mais tempo. Mas espera aí, nós servimos ao dono do tempo. Aos 80 anos estava Moisés se levantando para libertar o povo. Imagina o Moisés de beiraria, vamos atravessar esse mar. Você já parou para imaginar isso? Que Moisés era um vovô de 80 anos, quando liberou o povo? Às vezes a pessoa só viu Moisés, Não, era novo, era forte, era vistoso. Ele tinha a força de Deus com ele, mas ele não era novinho. Às vezes a gente para olhar assim, acho que se eu parar bem para olhar, você imagina Noé, 120 anos lá, batendo prego, martelo. Você parou para pensar nisso? É porque a nossa sociedade nos formou para ficar vinculados a números, a espaço, a tempo. Mas quem controla tudo, meu irmão, é o dono do tempo. Se você voltar aí no capítulo 3, você vai ver que há tempo para todas as coisas e tempo para todo o propósito que está debaixo dos céus. Tem tempo, ainda dá tempo. Amém? Versículo 6. Pela manhã, isso aqui quer dizer o mais breve possível, tá bom? Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, lança, meu irmão, lança seus projetos, seus sonhos, coloca tudo diante de Deus, lança nas águas. Uma hora a semente vai brotar, você não sabe como ela brota. Então vamos aprender isso aqui hoje também. Você não sabe como ela brota. Pode ser que uma brote e a outra não. E tem projetos, irmãos, que são muito bons. Tem ideias que são maravilhosas. Mas se não estiver na direção de Deus, só dá prejuízo. E uma ideia que Davi teve, não vou abrir aqui para a gente não movimentar muito a Bíblia, mas o Espírito Santo vai me fazer lembrar aqui do Davi. Davi, na cabeça dele, teve uma excelente ideia. Sabe aquela ideia que vai resolver todos os problemas? O rei Davi teve. Sério? Sério. O rei Davi teve uma excelente ideia aliada a uma boa intenção. Não tinha pecado ali. Não tinha erro. Era para dar certo. O que o Davi fez? O Davi pegou seus homens, e foi lutar junto com o rei Aquis. O rei Aquis era inimigo do povo de Deus. Olha a cabeça do Davi. Nós vamos como se fôssemos amigos dele, vamos marchar junto, e aí quando chegar lá na guerra, em vez de atacar Israel, a gente ataca o inimigo. Não é uma boa ideia, igreja? Já está lá mesmo, Então vou lutar, vou me fingir de amigo. Quando chegar lá, vou lutar contra eles. Quem é que vai saber? Meu irmão, Deus não gosta de coisa errada. Deus não precisa de mentira para te abençoar. Deus não precisa da sua ajuda para te abençoar. Você precisa da ajuda dele. Davi não consultou a Deus. E vai Davi marchando. 3 dias marchando. Os homens dele. Aí de repente os homens, os capitães lá do exército de Aquis, olha para o rei. O que ele está fazendo aqui?
Ele é um israelita. O que ele está fazendo aqui? Ele é do povo de Israel. O que ele está fazendo? Ah, não, ele está conosco agora. Ele agora é nosso amigo. Aí o que os comandantes fizeram? Não. Vai chegar na hora da batalha, ele vai atacar a gente. Manda ele embora, senão a gente não vai. Aí o rei aqui ficou: poxa, eu gosto muito de você, mas vou ter que ouvir eles. Irmãos, olha o que aconteceu. A guerra aconteceu. Mas nos 3 dias que Davi saiu da aldeia dele e foi ajudar, entre aspas, a Deus a vencer uma guerra, sabe o que aconteceu? Outros inimigos entraram na cidade de Davi, queimaram tudo e ainda levaram as mulheres e as crianças sequestradas. E matou alguns deles também. Aí quando Davi volta para casa, ele olha tudo queimado, o povo chorando, e as pessoas ameaçando até apedrejar ele até a morte. E aí Davi vai orar: Senhor, mas o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu estava com uma boa ideia, uma boa intenção. E aí Deus fala: você não me consultou? Você achou que era boa ideia. Provérbios diz que a caminho que aos olhos do homem parece bom, mas no final é o quê? Caminho de morte. Às vezes, irmão, a gente pensa que está fazendo o que é certo, mas se não estiver aliado com a palavra de Deus, esquece a boa intenção. De boa intenção, o inferno vai cheio. Sai fora disso. Não age sozinho, não, porque só Deus conhece o antes, durante e o depois. Aí a pessoa: não, mas tem tudo para dar certo, mas às vezes não é o tempo de Deus para a sua vida. Não é tempo de você estar naquele lugar. Não é tempo daquele relacionamento, não é tempo daquela amizade, não é tempo daquele empreendimento. Tudo é questão de tempo. Tudo. E ele está dizendo aqui, ó, só lança a semente. Quando a semente estiver brotando, Deus vai te colocar lá para ter a colheita, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente, não é assim que diz a palavra? Então lança a semente. Começa a lançar. Nós vamos para o Salmo de número 90. Vamos lá? Só voltar aí um pouquinho. Deixa eu ver se é o 90 ou se é o 92 que eu quero falar de Moisés aqui para você rapidinho. Salmo 90 mesmo. O Moisés com 80 anos conduzindo um povo. E aí olha a oração que Moisés faz lá no Salmo 90. Vamos lá? Só o versículo 12. Olha o que Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Coração sábio. Senhor, ensina a aproveitar a vida. Ensina a aproveitar os meus dias. Que os dias passem igual água, irmãos. Igual água pelo rabo. Nunca mais você vai ter um dia como hoje. Como você nunca mais vai ter um dia como ontem. Tem que projetar para frente. Salmo de número 126. Então, o perigo de olhar para trás, né, de ficar observando as nuvens, quem fica paralisado esperando o momento certo, irmãos, é perigoso demais. Talvez o clima ideal, né, acaba não plantando nada. Salmo de número 126. Não espere ter tudo pronto, irmãos. Comece com o que você tem. Comece com a palavra de Deus. Salmo de número 126. Não espere ter tudo pronto para começar o seu projeto, irmãos. Não espere ter tudo pronto para começar a cuidar da sua família. Não espere ter tudo pronto para cuidar da sua vida. Confie na semente, ela dará retorno no tempo certo. Salmo de número 126. Continuando aí a saga de Moisés. Versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles tinham esperança. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. É a alegria, né, de não perder. É a alegria de estar caminhando. Continuando. 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos aqui.
perceber tudo que Deus já fez na sua vida. É um ótimo começo para te dar confiança de voltar a se alegrar. 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, porque os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. A semente da liberdade, irmãos, ela foi plantada no meio da escravidão. Olha que coisa interessante. O povo tinha o desejo, a esperança de ser liberto, mas eles estavam escravos quando plantaram. E aqui ele está dizendo, ó, os que semeiam em lágrimas, é o momento ideal? Não. O momento ideal seria o quê? Vou plantar quando eu estiver bem, forte, alegre. Mas não, olha aqui, ó. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, a plantação pode ser difícil, pode ser pesada. A plantação pode exigir muito de você. Talvez você deixe muita coisa para trás. Mas no momento que você começar a colher, meu irmão, as pessoas vão olhar e vão falar: grandes coisas fez o Senhor na vida dessa pessoa. E aí ele diz aqui, ó, 6. Aquele que leva preciosa semente, como? Andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria e trazendo consigo os seus irmãos. Meu irmão, precisa ir para poder voltar. Precisa plantar para colher. Você precisa levar no teu coração a primeira semente, a palavra de Deus. Pega essa primeira semente e plante junto com o projeto que você tem. Plante junto com uma oração que você tem feito, seja de libertação para sua família, seja de um milagre, seja de uma causa impossível, seja de um novo projeto, ou até mesmo você tirar da gavetinha aquela vontade que você tinha desde antes, por causa de medo você não fez mais, não tentou mais. Tem gente, irmãos, que é muito inteligente, cheio de ideias, né? Como diz o antigo, é um idealista, né? É um idealizador, mas às vezes tem muito medo do que as pessoas vão falar. Aí ele não faz. Tudo que hoje você vê grande, um dia começou pequeno e começou através de um erro. Sabia disso? Talvez o inventor da lâmpada. Você acha que de primeiro ele inventou a lâmpada? Quantos fracassos? Quantas vezes Thomas Edison, né, ouviu falar: você está doido, é melhor a gente ficar quietinho à luz de velas. Mas um dia ele tentou e conseguiu. Hoje ninguém vive sem ser criança. Grandes ideias, às vezes o projeto é pequeno, mas quando vai beneficiar, Deus faz um milagre. Deus faz uma obra gigantesca. Era uma ideia, a liberdade era uma ideia que foi plantada diante de Deus. E de repente, o povo estava caminhando para a terra prometida. Um vovozinho de 80 anos guiando aquele povo. Ah, Moisés, melhor você se aposentar, né? Já passou de 60, a idade da aposentadoria para alguns é 65, né? Ih, Moisés, você já está com hora extra já. Melhor amarrar um cincel no pescoço e esperar a morte chamar. Mas não. A força dele era tão grande, mas que conduziu o povo. E ele foi até os 120. Às vezes está precisando é você parar de olhar ao redor e fazer. Não seja bem. Você tem que tentar agora. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando no vale, chorando. Meu irmão, tem dia que você vai chorar. Tem dia que você não vai achar apoio nenhum. Mas continua, não para não. Voltará. E sem dúvidas. Se tem uma coisa que estraga qualquer projeto, é a dúvida. Será que vai dar certo? Isso, meu irmão, acaba com qualquer projeto. Será que vai vingar? Será que vai ter lucro? Será que vai ter uma resposta boa? Vai voltar, não vai ter dúvida e vai voltar com alegria.
trazendo consigo os seus muitos. Deus tem resultado para te dar. Amém? Vamos encerrar no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E lembre-se, irmãos, do semeador que saiu a semear. Ele não deixou de semear, irmãos, por causa dos caminhos, né? Uns eram espinhosos, outros eram sufocantes, o sol estava quente demais. Ele não deixou de semear até encontrar uma terra boa e ver a semente crescer. A gente encerra aqui em Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 27. O crescimento que a gente não vê, irmãos, mas que é real. Amém? O crescimento que a gente não vê, mas que ele é real. Vamos lá? Marcos 4, 27. Vamos pegar do 26 para entender melhor. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Queridos, quando a pessoa ela planta a semente, ela não fica toda hora cavando para olhar, será que está brotando? Será que está brotando? Ela pode matar a semente. Às vezes você fica olhando toda hora, isso é ansiedade. Quem planta tem que ter a certeza de colheita. Primeira coisa que tem que fazer, tem que ter a certeza que você vai colher. Porque quem planta é como esse homem aqui, ó, que Jesus estava falando sobre o reino de Deus. É como se o homem que lançou a semente fosse para casa dormir tranquilo. Ele não vai ficar vigiando. Será que está brotando? Toda hora. Ai, será que já criou um pequeno negocinho de raiz? Não. Ele dorme tranquilo. Ele tem certeza da colheita. Ele está tranquilo. Seja de dia ou de noite, qualquer hora que ele dormir e se levantar, a tranquilidade e a paz vai acompanhar ele. Uma das certezas de quem está plantando certo é que a colheita vai ser certa. Então ele não se preocupa se a colheita vai se perder. Ele sabe o que vai dar. Ele se preparou para aquilo. A melhor maneira da gente se preparar é buscando a Deus, irmãos. Buscando o reino dele em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Não fica olhando para o vento, não. Olha para a palavra. Pois assim é o reino de Deus. Como se o homem lançasse a semente à terra, dormisse, 27, dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, a semente tem etapas, irmãos. Primeiro ela é plantada, depois ela é germinada, depois ela começa a aparecer as primeiras folhas, um tronquinho tão fininho, e aí depois ela vai se fortalecendo, crescendo, se fortalecendo, crescendo. Aí ela começa a dar folhagens maiores e mais fortes, ela começa a florescer, e aí depois ela dá o fruto. Nenhuma semente dá fruto no outro dia. Tem sementes que você coloca hoje, amanhã ela já começa a germinar. Você planta um carocinho de feijão hoje, numa terrinha bem úmida. Não demora 3 dias que já está com uma folhinha lá. Está bonitinho lá com a folhinha, toda alegrinha. Tiver luz, então, aí o bicho vai. Mas tem semente, irmão, que ela demora para romper. Depende da estrutura da semente, do porquê da semente. Porque se a sementeira for fraca, os frutos vão cair antes da hora. Se o seu projeto não for bem alicerçado em Deus, ele vai falir antes da hora. Antes de você colher e aproveitar aquilo ali, vai se perder. Tem muito casamento que se perde porque não é projetado e plantado diante de Deus. Tem muito negócio que vai à falência porque não é projetado e plantado diante de Deus. Tem muita gente no nível espiritual
Vamos falar no âmbito espiritual para a gente fechar. Tem muita gente que não firma na presença do Senhor, porque não está sendo plantada na presença dele. Não dá importância à palavra de Deus, que é a preciosa semente. É necessário você colocar as coisas em ordem, etapa. Não queira buscar o fruto antes de plantar a semente. Vamos encerrar no 28. Porque a terra por si mesmo, o que acontece? Frutifica. A terra por si mesma, ela faz o trabalho dela, que é germinar e cai no solo. Você já reparou, né? Não sei se você anda observando as coisas, você fica aqui na sua cabeça, mas esse período de chuva que a gente está tendo aí, você estiver andando na calçada, além de você olhar os buracos, é claro, você já reparou que às vezes no meio do cimento, entre uma frestinha e outra, nasce uma plantinha? Quem plantou aquilo ali? Ninguém. Às vezes parece que elas são uma vaiazinha selvagem, uma plantinha bonita que ele quer arrancar e levar para casa. A terra fez o trabalho dela. Pastora, mas se um homem nenhum plantou, passa ali. Às vezes meu quintal aparece cada pé de um monte de coisa que tem lá que eu não plantei. Tem umas flores bonitas lá que eu não plantei, mas que estão crescendo bonitas lá. Porque a terra já faz o seu trabalho. Tem sementes que você vai plantar, Deus vai te abençoar. Mas tem aquelas que o próprio Deus vai plantar para você, para te abençoar. A terra frutifica. Terminando? Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegando o céu. É chegado o tempo de Deus para a sua vida. Amém? É tempo de plantar, é tempo de escolher para a glória de Deus. Quero orar por você agora. Por um momentinho, incline a sua cabeça, coloque no seu coração. Comece a lembrar de projetos, de orações. Comece a sonhar. Pastor, não tem projeto nenhum. Então pede a Deus, Senhor, eu quero viver projetos, novos sonhos, novas realizações. Porque, Pai, nós aprendemos aqui hoje o perigo de olhar para as nuvens. Aprendemos que quem fica paralisado, esperando o momento certo, o momento perfeito, o clima ideal, acaba não plantando nada. E se não tem nada plantado, nada nasce. Não espere, meu irmão, ter tudo pronto para começar a semear. Não espere ter tudo pronto para começar o seu projeto, ou cuidar da sua família, ou da sua própria vida. Comece agora. Confie em sua semente, que ela vai dar um retorno no tempo certo. Lembre-se do semeador que saiu a semear. Ele não deixou de semear até encontrar uma boa terra e ver a semente crescer. E Deus, ele trabalha, meu irmão, naquele crescimento que a gente não vê, mas que é real. A alegria vem de saber que depois que você semear, fazer a sua parte, Deus assume o controle. Isso é a fé e a ação. A terra frutifica por si mesma. Ela tem etapas. Você não precisa entender como a solução virá. Só precisa confiar no processo e ficar em paz. Tira a ansiedade do teu coração. Há tempo para todas as coisas. E vai dar tempo de se cumprir todo o propósito debaixo dos céus. Aprenda a semear. Aprenda a levar a semente. Aprenda a guardar consigo aquilo que é precioso. Aprenda a descansar, ou seja, dormir e acordar com o coração. Deus tem algo chamado lei do retorno. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Há um ditado que diz que quem faz boas plantações, quem planta boa semente, não tem medo do que vai colher. Possamos ter boas sementes. E a primeira delas, que é a mais preciosa, é a palavra de Deus no nosso interior. Para que aliada a essa semente, outras sementes possam vir, possam frutificar, e o resultado a gente possa lançar sobre as águas de Deus.
e elas vão levar no caminho certo. A sua ideia vai chegar no caminho certo. A sua oração vai chegar no caminho certo para quem precisa. Deus não se perde no meio do movimento das águas. Deus não se perde no poder dos relógios. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Fica firme. A vitória é sua em nome de Jesus. Vamos aplaudir? Para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Lembre-se que o semeador tem a fé, ele lança a semente. Ele não fica preso ao sonho. Ele não fica preso ao tempo. Ele não fica preso aos imprevistos. Ele prossegue, confiando. E ele confia mesmo que o Criador de todas as coisas lhe dará a resposta. E nesse momento a sua fé será provada, meu irmão. A fé sem obras não vale nada, ela é morta. Planos ao Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos e estabelecidos. Há uma oração dos Salmos que diz:
sem conquistar nada, sem ter feito nada, só perdas, prejuízos. E as pessoas olham e dizem: aquele ali não teve juízo. Mas quem anda com Deus sabe que Ele tem o poder de fazer germinar sementes. Ele pega todo o pão que recebe, que é a palavra de Deus, Ele lança sobre as águas, Ele faz esse pão encontrar o caminho. As águas do trono de Deus podem correr para você hoje, meu irmão. Elas podem alcançar o objetivo certo e seguro. Se a tua oração ela for sustentada com o pão da palavra, com o vivo que desce do céu, que é Jesus, essas águas podem fazer o fruto dessa oração alcançar o familiar, alcançar uma pessoa em particular, podem mudar situações e lugares. O Senhor tem essa capacidade de mover o que Ele precisar mover. Ele só precisa de pessoas com fé e ousadia para caminhar. Ele não vai chorando mesmo. Determinada parte do caminho você vai notar que as lágrimas já secaram. Mas ficar parado não ajuda ninguém. Que leva a preciosa semente, andando, chorando, vai voltar para a dignidade, vai voltar para o crescimento, para a alegria, vai voltar para a felicidade, para a fé, para a esperança, vai voltar para Deus, vai voltar com alegria, sem dúvidas, a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Vai voltar, vai voltar. E no lugar da vergonha vai ter uma honra. Ele vai voltar. Ele vai profetizando. Ele profetiza coisas boas. Que carrega consigo o fruto precioso da palavra, a promessa. Você e sua casa servirão ao Senhor. Tudo que plantar vai prosperar. Tudo que plantar vai colher. E terá frutos de justiça que permanecem. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, com certeza, que a cada dia vou viver comendo em fé. Essa é a nossa certeza, que a cada dia vou viver, a cada dia vou viver, cada dia vou viver comendo em fé. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Olha, uma boa plantação para você, tá? Aproveita essa semana, última semana do mês, ó, faça coisas boas. Vai na paz, vai na graça. Até o próximo culto, quarta-feira, em nome de Jesus.